Olá, boa noite. Aqui é Pedro Manuel, falando, apresentando, descrevendo o código do projeto final. O meu grupo é só eu mesmo, o único componente, e aqui eu vou apresentar o código do projeto final, onde eu adiciono, adicionando, usando como base o código fornecido pelo professor, adicionando os desajustes que ele pediu, substituindo o pulso pelo constante elevado, fazendo a recuperação de portador. Infelizmente, eu não consegui fazer a recuperação de relógio, então eu não coloquei esse desajuste, esse offset de tempo, infelizmente. Mas o ruído branco, o ruído aditivo e o desajuste de portador e de fase estão aqui. Então aqui no começo do código tem esses desajustes foram especificados. Aqui a gente tem a mensagem que a gente vai enviar. Aqui a gente tem a codificação da mensagem em símbolos quaternários. Aqui a gente tem uma criação do trem de impulsos, usando a ordem especificada 10. Esse trem de impulsos, depois de ser feito o trem de impulso, a gente vai fazer o pulso, a resposta ao impulso do formatador de pulsos, com o beta especificado. Aqui a gente vai fazer impulso de cossino elevado, SRRC. Depois de criar a resposta ao impulso desse cara, a gente vai fazer a convolução, fazer a filtragem para poder obter os pulsos sync. Depois de obter os pulsos sync, a gente vai criar a portadora de 2 Hz e modular os pulsos sync. Depois disso a gente vai ter os efeitos do canal de distorção e de atraso no tempo. Infelizmente o atraso no tempo, como eu falei, não vai poder ser. Aqui tem a adição do ruído gaussiano. Infelizmente o atraso no tempo não vai poder ser realizado, não vai poder ser feito. Mas aqui na recepção a gente tem um mecanismo de 2 costas loop. Aqui está errado, era para ser costas loop, mas eu usei o mesmo algoritmo do código 6 da questão 6 da lista 9, usando 2 costas loops para poder recuperar a portadora original. Aqui temos os passos de gradientes, para o primeiro costas loop, para o segundo costas loops, o primeiro e o segundo costas loop, o vetor θ1, θ2, a portadora estimada. Aqui o filtro passa baixa. Esse Z aqui eu esqueci de remover, não é necessário. Vou até remover aqui, não é necessário. E nesse loop aqui, nesse loop aqui a gente vai ter o componente de cosseno, o componente de seno, as derivadas, que vão ser a filtragem desse cara pelo filtro passa baixa, que tem a filtragem dele. E essas duas derivadas vão ser usadas para poder estimar o θ1. A mesma coisa a gente faz para o θ2, e a portadora estimada vai ser cosseno 2π FCT mais θ1 mais θ2. Finalmente a gente usa essa portadora estimada na demodulação. Aqui a gente tem o filtro passa baixa na demodulação, e x3 é o sinal recuperado. Aqui a gente tem a correlação usando um filtro casado. Aqui a correlação usando o filtro casado. Depois dessa correlação é que a gente teria a recuperação do relógio, né? Antes de fazer o diagrama de olho e depois de fazer a correlação, a gente iria recuperar o relógio para poder encontrar os instantes ótimos de amostragem do Y. E aí sim a gente ia poder fazer, a gente ia conseguir encontrar um Z, né, que são as amostras, o Z, e fazer um diagrama de olho correto. Mas aqui o Z é essa amostragem é a amostragem que eu falei sobre. Depois de amostrado os valores, a gente vai quantizar eles nos símbolos quaternários. Depois de quantizado, encontrado o erro médio quadrático de quantização. O erro de quantização quadrático médio. Isso. E é encontrado o erro
de símbolos, quantos símbolos a gente recuperou errado e é reconstruída a mensagem. Se a gente usar, em vez da portadora estimada, a portadora original da modulação e remover essas distorções, como se esperar, a mensagem original é recuperada sem nenhuma distorção, né? Um erro percentual zero. Se a gente adicionar o ruído aditivo, o desajuste de frequência, o desajuste de fase, o erro vai aumentar, se não me engano, por volta de 20%. É 22%, acho que de vez em quando é 25%, porque tem um erro aleatório, mas já aumenta bastante o erro da mensagem, e a gente vê que a metade dela só foi recuperada por questão do acaso, né? Por causa do FI e do desajuste só do centro da mensagem que os símbolos estão bons de serem recuperados. Mas se a gente aumenta esse desajuste, acho que vai para 50% o erro, vai para 60%, só dá para ver a palavra fundamentos, praticamente. Com esse desajuste, vou botar o volume maior mesmo, com esse desajuste vai ser necessário o uso da recuperação de portadora para poder recuperar a mensagem original. Vamos ver aqui. Primeiro vamos usar o valor original, né, o desajuste de frequência original. Se não me engano, com esses desajustes aqui e com os passos de gradiente que eu usei, o erro é de 1%. Então a gente perde o zero, começo da mensagem, perde o final da mensagem, que é o 9, mas o resto é preservado. Né? O 1, 2, 3, 4, fundamentos de comunicações de dados, 5, 6, 7 e 8, só o primeiro e o último elemento que é perdido. Provavelmente é fácil de resolver isso, é um problema de programação, não é nem problema dos dois Costas Loop, mas mas é bom, né? Como esperado, a recuperação de portadora funciona. Se eu aumentar, vamos ver o que acontece se eu aumentar esse gama, que eu não testei, vamos ver. O erro ainda é de 0,5%. Né? Aqui o primeiro está errado, né? O primeiro símbolo, aqui veio um P, e o último veio 9. Aqui a gente tem plot spec do sinal que vai ser enviado. Aqui o diagrama de olho está um pouco bagunçado, mas pelo menos a gente vê um bom espaço vazio entre os símbolos, que significa que é difícil de confundir um pelo outro. Aqui a gente vê essa constelação de símbolos, né? Como eles estão bem perto um do outro, então é difícil confundir um pelo outro. Obviamente dá para melhorar essa portadora, mas é isso, né? Não tenho mais nada a acrescentar. Posso mostrar aqui o gráfico do Dual Costa Loop. Aqui ele. Eu botei como Figure 2. Aqui o θ1 convergindo para uma função linear e o θ2 convergindo para um valor constante. E aqui embaixo a diferença da portadora original pela portadora estimada, é isso. Com exceção da recuperação de relógio, do atraso no tempo, deu certo, foi possível ser feito o projeto final. Apareceram muitas dificuldades porque principalmente na hora de pegar o código e copiar e colar para o projeto, teve vários problemas e vários ajustes que deviam ser feitos. Foi muita dificuldade fazer esse curso sendo levado a dar certo. E por um bom tempo eu tentei fazer a recuperação de portadora por PLL, não deu certo, eu troquei para Costas Loop e na hora deu certo. E se eu fosse fazer a recuperação de relógio, ia ser pelo menos mais um dia inteiro, ou 2 dias, só para quebrar a cabeça. É isso. Obrigado.